Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos, Senhor, nesta tarde, em concordância, Pai, com a tua serva. A tua palavra diz: o que 2 ou 3, Senhor, estiver reunidos, Senhor, ali estaria. O que 2 ou 3 concordarem, Senhor, na terra será ligado no céu, Senhor. E nós estamos concordando com a oração da tua serva, pedindo a tua bênção sobre este lugar, Senhor. Tu sabe o coração de cada irmã, como chegou aqui nesta tarde, Senhor, qual a sua necessidade. Nós oramos agora pela tua serva, irmã Inês, Senhor, que é um instrumento que o Senhor escolheu para este momento, para trazer uma palavra ao nosso coração, Senhor, que seja um transbordar da tua palavra como rios de águas vivas sobre nós, Senhor, para molhar a terra seca que muitas vezes está o nosso coração, Senhor. Que nesta tarde o teu Espírito Santo se manifeste sobre esta casa, Pai, que é o momento que a tua filha ministrar a tua palavra, o Senhor possa curar, Senhor, o Senhor possa restaurar, consolar, trazer refrigério para o coração das tuas filhas, Senhor amado. Que a tua filha, Senhor, seja um instrumento e um canal de bênção para a glória do teu nome nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por esta oportunidade que o Senhor me dá nesta tarde de estar aqui em comunhão com as irmãs e podendo, né, se alegrar diante da palavra do Senhor. Agradeço a irmã Ana, né, que me confiou a vir trazer esta palavra. E sabemos que nós estamos estudando esse mês, meditando sobre o devocional Sementes. E hoje já foi lido o nosso devocional pela parte da manhã, ali pelo estudo da Rádio Kairos. Aqui a nossa pastora também leu o devocional. E nós vamos deixar o Espírito Santo falar conosco, porque ele deve ter mais alguns mistérios para desvendar nesse devocional. Amém, irmãs? Então vamos estar lendo o nosso texto base, que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15. Capítulo 15 e versículo 16. Jeremias capítulo 15, versículo 16, que diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A igreja pode se sentar. Esse devocional tão lindo, que nos dá como um título: alimente as suas raízes, né? Alimentar as nossas raízes, fortificar as nossas raízes. E Jeremias destaca aqui nesta palavra a importância de nutrir-se da palavra de Deus para encontrar alegria e força espiritual, mesmo em tempo de solidão e perseguição. Por que o profeta expressa essa palavra? Que nós temos, que eu encontro nossa alegria está na palavra de Deus, mesmo nos momentos de aflição. Porque só a palavra de Deus que nos fortalece, nos ajuda e nos levanta na hora dos problemas das nossas aflições. Por isso que nós temos que alimentar esta raiz, a raiz, nos enraizar na palavra de Deus, alimentar esta semente de Deus na nossa vida, para que possamos ser fortalecidos na hora da angústia, na hora da tribulação. E nós temos aqui outro personagem que o devocional nos fala, que é Elias, irmãs. E eu gosto muito de falar sobre Elias. Elias é maravilhoso, né? Elias, ele nos dá um exemplo de um homem corajoso, um homem cheio de fé, um homem convicto de Deus, um homem que era movido pela palavra de Deus. Elias, ele era enraizado na palavra de Deus. E nós vemos aqui em 1 Reis, no capítulo 17, eu vou falar alguns acontecimentos de Elias, né? Que ele profetiza
ele diz, Elias profetiza que nem o orvalho nem chuva haveria naquele tempo. Deus manda, então, ele, depois que ele faz essa profecia, que não haveria chuva, Deus manda ele lá para o ribeiro de Quirité. Ali, o Senhor diz, tu vai ser alimentado pelos corvos. Eu vou mandar pão, eu vou mandar carne, e você vai beber água do ribeiro. E Elias foi, ele era obediente a Deus, ele confiava, ele era movido, dirigido pelas palavras do Senhor na vida dele. E ele foi para ali. Mas quando veio o tempo de sequidão, o Senhor disse, olha Elias, agora eu vou te mandar lá para Serepte, e lá uma viúva vai te sustentar. E chegando ele lá, ele viu aquela viúva, irmãs, com os gravetinhos ali para fazer fogo, fazer alimento. E ele pediu bolo, ele pediu água para aquela mulher. E ela disse, não, eu não tenho nada para te dar. Eu só estou fazendo aqui um alimento para o meu filho, e nós vamos comer esse bolinho, e vamos beber essa água, e vamos morrer. Olha a situação desta mulher, que ela estava, uma mulher sem esperança, uma mulher que já estava, deixou já a sua vida, não tinha esperança. Agora a visão dela era a morte. Mas ele disse, não, você faça para mim, né? Faça para mim primeiro. E ali ele profetizou, Elias profetizou para aquela mulher de Serepta. Ele diz, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. E o milagre aconteceu, não faltou farinha e nem o azeite no tempo para aquela mulher. E olha a situação de Elias. Elias estava para cá e para lá, perambulando, que a vida de Elias era assim, porque aonde Deus falava com ele, aonde Deus mandava, ele ia. E no capítulo 18, Deus manda ele se apresentar a Acabe, porquanto Jezebel estava matando os profetas de Deus. Ele teria agora que se apresentar diante do rei Acabe, um rei perverso, casado com uma mulher perversa, uma mulher que não tinha amor. E naquele momento, quando ele chega, beber um pouquinho de água que está seca a minha garganta. E naquele momento, irmãs, que ele chega na frente de Acabe, Acabe olha para ele e diz, que bom, meu amigo, que tu chegaste aqui, tu é um profeta de Deus, nós te adoramos. Não. Acabe olha para ele e diz, o que tu és? Veio fazer aqui, perturbador de Israel. Esta era a imagem de Acabe, um homem de Deus, um homem que guardava a palavra, um homem que dirigido por Deus. Para ele, para Acabe, o rei de Israel, ele não passava de um perturbador. Por que ele era um perturbador, irmãos? Porque Acabe, ele alimentava suas raízes em Deus. E aquilo incomodava o reino de Acabe e de Jezebel, porque eles eram perversos. Eles não queriam o certo, eles não queriam o correto. Eles não queriam viver as coisas de Deus. Eles queriam que profetizassem para ele coisas que alegrassem ele e do prazer deles. Então Acabe perturbava. Eles não gostavam de Acabe. Acabe incomodava. Para eles, que bom que Acabe fosse consumido, que Elias fosse consumido, que Elias fosse morto. Porque Elias era o quê? Era um perturbador mesmo para eles. Mas um perturbador que perturbava para sustentar o reino de Deus. Para que o nome de Deus fosse glorificado. Para que a verdade se manifestasse no meio daquele povo corrompido. Elias pede a Acabe para ajuntar. O que acontece? Elias tinha que, de uma forma ou de outra, irmãs, mostrar para aquele povo que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Ele tinha que mostrar para aquele povo
que o Deus deles, o Deus de Baal, não tinha força, não era o Deus verdadeiro. Então ele faz uma proposta para Acabe: olha, tu faz assim, ajunta todo o Israel no monte ali de Carmelo, e os 450 profetas de Baal que comem na mesa da tua mulher, que fazem a vontade da tua mulher, e vamos provar qual é o Deus verdadeiro, se é o meu Deus ou se é o Deus de vocês. E ali ele fez, propôs cada um escolher um novilho, dividido em pedaços, colocasse sobre a lenha, porém não lhe metesse fogo. E Elias também prepararia um novilho e colocaria sobre a lenha e não meteria fogo. E veja que estava só ele de profeta de Deus. E eram 450 profetas de Baal ali naquela reunião, irmãos. Eram 450 profetas que iam gritar o nome de Deus. E era somente Elias que ia clamar o nome do Deus. Interessante, né? E o que fez? Cada um invocaria o nome de seu Deus e Elias invocaria o nome do Senhor. O que responder com fogo, esse é Deus. Irmão, e os profetas de Baal invocaram o nome de Baal desde a manhã até o dia, clamando, gritando, e nada acontecia. Baal dormia, Baal estava surdo, né? Baal estava cego, Baal não ouviu nada, não quis nada, não fez nada, né? E o que aconteceu? Aí eles começaram a se retalhar, eles começaram a se esfaquear, né, com lanças, a se derramar sangue, porque assim era naquele tempo, os costumes deles. E Baal não respondeu nada, não aconteceu nada, não houve resposta. Então Elias parou, chamou o povo para com ele que estava ali, fez tudo perfeito, irmão. Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, preparou o altar com excelência, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, com a qual edificou o altar, o nome do Senhor. Fez um rego e ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Encheu 4 cântaras de água e derramou sobre o holocausto e sobre a lenha por 3 vezes. E a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, disse ele, depois que estava tudo pronto, que ele colocou ali o novilho sobre o altar preparado, ele disse, começa a falar com Deus. Ele não gritou, irmãs, nem clamou, não se desesperou. Ele só falou, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu é Deus em Israel. Olha, exaltando o Senhor. E que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Um homem compromissado com a palavra. Segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Não foi a minha força que fez, não foi porque eu quis fazer, mas porque foi segundo a tua palavra, Senhor, que eu tive força para fazer todas essas coisas, que eu tive essa estratégia para fazer todas essas coisas. A força de Deus na vida deste homem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que o Senhor é Deus, e que tu fizeste retroceder o coração deles. Então, irmãs, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Imagina, né? O poder do Senhor na vida daquele homem. Todos viram que Elias era um profeta de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Estratégia. E aí lançaram a mão dos 450 profetas de Baal,
profetas mentirosos, profetas interesseiros, profetas que não tinham compromisso com a palavra, profetas que olhavam para si mesmo, profetas que queriam se beneficiar. E o que vier? Mataram, exterminaram 450 profetas de Baal, e o nome do Senhor foi glorificado. E Israel viu ali Elias, um homem de Deus compromissado com a palavra do Senhor, um homem que tinha o seu alimento enraizado no Senhor, e por isso obteve vitória, irmãs. Glória a Deus por isso. E no capítulo 18 vimos também que Elias orou para chover e caiu chuva do céu. Segundo a Reis, no capítulo 19, sabendo Elias que Jezebel queria matá-lo, por causa que ele matou os 450 profetas de Baal, foi para o deserto, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. E agora? Um homem de Deus, um profeta de Deus, agora está ali, triste, pedindo a morte. Mas ele nunca foi desamparado por Deus. Ele nunca foi desamparado, porque as raízes deles eram alimentadas em Deus. E o anjo alimentou ele com pão cozido e água. Fez ele comer e beber. E ele se fortaleceu e caminhou 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali, chegando ali a Horebe, o monte de Deus, ele já estava cansado, entrou para uma caverna. Quando ele entra para uma caverna, eu acredito que ele pensou assim: chega, para mim basta, eu já não aguento mais esta vida, eu já estou cansado, olhando todos os acontecimentos, olhando tudo que ele fez, né? Tudo que ele lutou pelas coisas do Senhor, para provar quem era o Deus de Israel. Agora ele está sem força, e ele entra para a caverna. Mas ali chega o Senhor e pergunta: o que fazes aí? Novamente, Deus nunca desistiu de Elias, nunca, em todo momento. Elias estava se sentindo só naquele momento, irmão, se sentindo só, sozinho, mas Deus estava ali. Deus foi lá e perguntou: o que tu fazes aí, Elias? E Elias começa então a expor seus sentimentos para o Senhor. Tenho sido extremo e zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Quem sabe Elias esperava tantas coisas pelas atitudes que ele teve. E o que sobrou agora para ele? Ele estava amargurado, magoado. Ele não aceitava a situação que estava vendo ali. Porque quebraram o altar do Senhor, mataram os profetas do Senhor. Quebraram a aliança com o Senhor. Mas ele não estava só. O Senhor disse: não, tu não estás só. Conservei em Israel 7.000, todo o joelho que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ainda havia, ele não sabia, ainda havia 7.000, glória a Deus, que não se dobravam para Baal, que não aceitavam o Deus da mentira, que não aceitavam as coisas que não provinham do Senhor. Estavam ali, esses 7.000, orando pelo profeta, ajudando o profeta. Ele não sabia, mas aquele povo, aqueles 7.000 estavam ali, alicerçados com o profeta, ajudando ele. E da mesma forma nós, irmãos, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos na nossa caminhada? Quantas vezes às vezes a gente se sente desprezada? Quantas vezes somos injuriadas? Não é assim? Mas tem alguém com o joelho dobrado lá. Ajude a irmã, levanta a irmã, guarda a irmã, fortalece a irmã.
Assim como tem os adversários, tem aqueles que são a favor a nós, que nos ajudam em oração. Embora tu nem saiba que aquela irmãzinha lá, quando chega no momento da oração dela, te coloca o teu nome na oração. Aleluia. Eu me lembro, irmãs, de um irmão, um presbítero que ele tinha aqui na igreja, acho que era Alberia o nome dele também, um carequinha, gordinho. E eu fazia programação de rádio, na Rádio Charrua, Mensagem de Vida Eterna. Nós tinha à noite um programa ali das mulheres, pastor Davi, que até foi que abriu esse trabalho. E eu me lembro que ele veio um dia aqui, eu estava orando de tarde, no círculo de oração, e ele veio, diz, mas minha irmã amada, e me abraçou, diz, eu oro tanto por ti, e abriu o caderninho, irmão, ele já não existe mais, e meu nome estava ali. Eu nunca, irmãs, imaginei que aquele homem orava por mim, que ele me ajudava em oração. É os 7.000 que Deus levanta na vida da gente, irmã, para ajudar a gente em oração, para que as nossas raízes se nutram no Senhor, para quando ver a adversidade, as dificuldades, nós tenhamos força para prosseguir. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor nesta tarde, Pai, o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O corpo físico dele já estava cansado, a alma batida, ele estava já num estado depressivo pelas batalhas. Se sentiu só, mas Deus sempre estava com ele. Às vezes, como eu digo, irmã, podemos não se sentir só, mas Deus está conosco. Deus está conosco. O que leva a nossa alma a se abater? O que leva muitas vezes a nossa alma a se abater, irmãs? Às vezes nós temos uma vida privilegiada, não é assim? Materialmente, tudo. Espiritualmente também, mas o que faz a nossa alma, momentos, se abater, se afligir, se atribular, alma atribulada? O que faz, irmão? Do nosso dia a dia, o desânimo, a decepção, o pecado, as injúrias, as calúnias, os nossos objetivos que não são alcançados, aquilo que muitas vezes nós queremos e não conseguimos, abate a nossa alma, entristece o nosso espírito. Às vezes batalhamos, corremos, irmãs, e parece que não chegamos a lugar nenhum. É a nossa alma abatida. Mas glória a Deus, irmãs, que não caímos, porque temos a nossa semente nutrida no Senhor. Temos a nossa semente nutrida, a nossa raiz nutrida na palavra do Senhor. Conhecemos, mesmo com nossos problemas e as nossas aflições, nós conhecemos Deus, nós temos Ele conosco. Glória a Deus. E lá, irmãs, em Salmos 42, versículo 11, diz assim, o salmista, passando por um problema na vida dele, ele diz, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele, meu auxílio e meu Deus, uma conversa com Ele. Estava naquele momento aquele salmista batido. Aqui não dá o nome do salmista, mas eu sei que esse salmista ele estava exiliado, ele estava fora do país dele, ele estava fora da comunidade, ele estava fora da igreja, e ele era um homem envolvido com as coisas de Deus. Ele cantava, ele ia nas procissões, né? Ele dirigia os cultos, ele era um homem envolvido na obra. E naquele momento ele foi exilado e ele se sentiu só, porque ele estava longe das coisas do Senhor. Ele não estava longe do Senhor, ele estava
longe das coisas do Senhor. E vinha a memória dele, e ele não podia fazer nada. Então ele questiona a alma dele se abate. Ele está triste, ele está amargurado, ele não está aceitando aquela situação. Aí ele questiona a alma dele: mas por que te abates, minha alma? Mas ele mesmo dá a resposta para a alma dele. Ele diz: ó, alma, te acalma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Eu vou voltar à casa dele e vou louvar. Eu ainda louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Ele estava abatido, ele estava longe, ele estava sofrendo, mas ele tinha uma convicção que ele tinha um Deus. E por isso aquilo fazia com que ele continuasse, fortalecia ele, porque ele sabia que Deus era com ele, mesmo em sofrimento. A solução que aquele salmista via para ele mesmo era esperar em Deus. E ainda eu louvarei. Ele sabia que ele ia retornar as coisas, porque ele conhecia Deus. E quando estamos assim, irmãs, em adversidade e em problemas, mesmo em situação difícil, depressiva na nossa vida, mas nós temos uma convicção que existe um Deus, e a palavra dele nos sustenta, e nós nos alimentamos com a palavra do Senhor, e nos levantamos, e não deixamos com que isso venha a abater a nossa vida, a destruir a nossa vida. Porque, irmãs, as coisas acontecem. Tem muitas pessoas que estão depressivas, desiludidas. Não é aí fora, e dentro da casa do Senhor. Não consegue se libertar de um passado, né? Não consegue entender as coisas de Deus. E entram em depressão, não conseguem entender a vontade de Deus. Mas glória a Deus, irmãos, que nós temos que estar alicerçados na palavra do Senhor. E quando nós temos enraizado na palavra do Senhor, raiz é uma coisa muito profunda, irmãs. Raiz é algo que não aparece, não aparece, né? Mas a raiz é o que sustenta. A raiz é o que sustenta. E o que é a nossa raiz? É a palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos ajuda. Esse Deus é o meu auxílio, diz o salmista. O Deus é a minha rocha. Não estou vendo, não estou sentindo Ele, porque estou triste, mas eu creio, o Senhor é a minha rocha. A fé, somos movidos por uma fé sobrenatural. Não vimos, muitas vezes nem sentimos, mas nós temos fé que Ele está conosco. E no momento certo, Ele age a nosso favor. Temos que alimentar nossas raízes, impedindo que os nossos sentimentos se abatem, venham prejudicar o nosso crescimento mental e espiritual, nos paralisando para que não venhamos dar frutos, crescimento na nossa vida. Mesmo nos momentos difíceis, a palavra de Deus é a fonte de alegria duradoura. Nos revela que somos em Cristo salvos, amados, chamados e transformados por Ele. Glória a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não, porém, não destruído. Por quê? Porque a palavra de Deus está sobre a nossa vida. A palavra de Deus está no nosso coração. Aleluia. E esta palavra é que nos fortifica, essa palavra é que nos alicerça, essa palavra é que nutre as nossas raízes, a nossa fé, faz nós andar. Essa palavra é que nos dá esperança de vida. É a palavra do Senhor. Por isso que Jeremias aqui, irmãs,
quando ele estava na angústia, quando Jeremias também sofreu, um homem que levaram lá para o poço, largaram ele num poço, aconteceram com Jeremias, judiaram de Jeremias, mas ele, quando ele queria desistir, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. Ele degustava a palavra do Senhor, ele comia a palavra do Senhor, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A convicção de Jeremias, que ele foi chamado por Deus, e as palavras de Deus na vida dele eram conforto para o coração, para o ânimo de Jeremias, para ele continuar fazendo a obra do Senhor. Naquele momento, quando Deus falava com Jeremias, ele tinha convicção que era o chamado de Deus na vida dele, e aqueles problemas não desanimavam, ele continuava. Irmãs e irmãos, é tempo de nós estarmos alimentando as nossas raízes com a palavra, com a oração, com a consagração. É tempo de nós estarmos nos fortificando, porque Jesus está voltando, e se nós não tivermos as nossas raízes alimentadas na palavra, irmãos, nós não vamos suportar as adversidades. Então, irmãs, que possamos estar firmes na presença do Senhor, que possamos não negar a Cristo por nada nesta vida, irmãs, que possamos seguir a Ele, fazer a vontade dEle, não deixando que coisas venham atrapalhar o nosso crescimento espiritual, as tristezas do nosso coração, as desilusões. Isso não é nada, irmãs. Vamos viver o melhor de Deus para nós. Qual é o melhor de Deus que Deus deixou para nós? É a sua palavra, viver a sua palavra, anunciar a sua palavra, se alimentar, comer a sua palavra, viver o dia todo a sua palavra. Oh, glória a Deus, irmãs. Vamos estar firmes. Quem sabe você está passando por um vale na tua vida. Quem sabe tu te sente desanimada nesta situação deste profeta. Quem sabe tu olha para trás e tu diz: eu fiz tantas coisas e agora parece que tudo mudou, parece que as coisas esfriaram, parece que de nada vale. Eu quero te dizer, se tu está neste vale profundo, faz dele um manancial de água para a tua vida. Faz ele um manancial de água. Aproveita, te aprofunda, te realiza, te enraiza na palavra do Senhor. Levanta a tua cabeça, prossiga. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha somente para Deus. Olha para o sacrifício de Jesus, olha para o Calvário, porque Ele sofreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus, irmãs. O meu tempo já passou e eu agradeço a Deus, irmãs, e vamos continuar nutrindo as nossas raízes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nos colocar em pé nesta tarde. Aleluia. E nós vamos estar orando. E eu vou pedir para a irmã Patrícia Vieira. Onde é que tem a irmã Patrícia? Eu li ela. Aqui. Irmã Patrícia, tu vai fazer essa oração. Vamos orar para que esse estado de sentimento depressivo, de desânimo, de enfermidade, de tantas coisas, nesta tarde, que Deus venha liberar. E que essas pessoas possam ser libertas em nome de Jesus. E nós vamos estar orando. Amém, irmãs. Aquela que deseja uma oração, passe aqui na frente rapidamente. Nós cremos no estado profético que está aqui essa tarde, desde que começou. O Senhor tem algo poderoso. Nós não vamos ficar aqui dizendo se você está depressiva, se você está ansiosa, porque nós sabemos que isso ainda causa muitos olhares dentro da igreja, infelizmente. Eu sei porque eu passei por ansiedade, por depressão, e não foram 2 anos e meio fáceis, mas foram anos de muita guerra. Mas que eu encontrei nos pés do Senhor a minha vitória. Mas por que não dizer que às vezes nós encontramos num estado de espírito abatido,
com as lutas, com as batalhas, com as guerras. Mas começamos esse culto, até eu estranhei esse culto começar com a palavra introdutória, pastora. Eu me atrapalhei ali, mas quando ela me falou lá atrás, o Senhor prontamente, com uma seta, me lançou o Salmo 91. E desde que começou esse culto, o Senhor tem liberado uma palavra para nossas vidas. Então você que deseja uma oração, uma imposição de mãos, um abraço das irmãs, um toque, passe aqui na frente, vamos estar orando. E vamos unir a nossa fé e crer que o Senhor tem algo para liberar sobre as nossas vidas. Não deixe para amanhã, como Zaqueu, Jesus disse, é hoje que eu quero, então é hoje que tem vitória, amém? Pai, nós estamos na tua presença nessa tarde, crendo, Senhor, na porta que está aberta para esse dia, crendo na palavra, Senhor, que tem sido liberada desde o início desse culto, crendo na palavra que foi pregada e ministrada, e na direção que a tua serva tomou para essa oração. Então nós oramos, Jesus querido, e clamamos: todo espírito de angústia, todo espírito que visita essa mulher na noite, todo esse espírito que começa por volta das 6, das 7 horas, todo esse aperto no coração, essa lágrima, essa profunda tristeza que não tem motivo, esse espírito que vem em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, começa a trabalhar, Jesus amado, esse espírito que vem oprimindo, que vem apertando o coração. Ela tem uma casa, ela tem um carro, ela tem uma família, mas essa angústia ainda está aí. Então nós oramos e nós clamamos: vai batendo em retirada toda a mortandade que assola o meio-dia, toda peste perniciosa, todo espírito que vem, toda arma forjada contra essa casa, vai batendo em retirada no nome do Senhor Jesus. Todo espírito que está soprando no ouvido dessa mulher dizendo: tu não pode, tu está sozinha, ele te abandonou, aonde está o teu Deus, porque ele não faz por ti. Nós oramos nessa tarde e dizemos: o nosso Deus está vivo, o nosso Deus está em pé, e ele dá ordem aos anjos dele para trabalhar em meu favor. Então, Espírito Santo, te apodera do coração dessa mulher, te apodera do coração, Senhor, dessa jovem, te apodera, Senhor, e vai dizendo para essa alma que está triste, que está abatida: espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Escute-me, mulher, você que ainda um dia já testificou, um dia que você cantou, um dia que você falou das grandezas de Deus. Esse deserto não é para sempre, esse silêncio não é para sempre, pois ainda o louvarei. E nós temos por certo nessa tarde que essa boca vai glorificar, que esse espírito vai se levantar. Espírito Santo, começa a soprar um vento de alegria, começa a soprar um vento de força, começa a soprar um vento de revestimento, começa a soprar virtude, começa a soprar graça, começa a soprar avivamento, começa a soprar línguas estranhas, renovo do céu, Jesus querido, porque somente renovadas, cheias do Espírito Santo, é que nós poderemos vencer essa batalha. A liberdade do Senhor aqui, reveste a tua igreja, reveste essas mulheres, levanta elas como vasos, como instrumentos na sua casa, na sua rua e no seu trabalho, porque a tua palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de valentia e não um espírito de medo. Sopra, Espírito Santo, graça, sopra, Espírito Santo, renovo, sopra, Senhor, vai soprando, Espírito Santo, renovo nessa tarde, fogo sobre essas vidas, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus.